Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Anabela, eu sou nutricionista formada pela Universidade Semmelweis da Budapeste, na Hungria, tá? E no dia de hoje eu vou falar de um tema muito importante, que é a alimentação para as doenças de Crohn e colite, tá? Esse vídeo aqui eu estou fazendo em resposta ao comentário da Victoria Velasquez, tá? Que ela me perguntou o que eu faço para comer para minha filha que está sofrendo da doença de colite, tá? Oi, Victoria, mando para você um abraço grande desde os Estados Unidos e também eu estou fazendo isso aqui em resposta ao comentário do Ángel, tá? Oi, Ângel. É, eu agradeço por você ter feito assim essa pergunta. Então eu vou responder vocês aqui em termos gerais. E se você tiver algum comentário ou gostaria que eu respondesse a alguma pergunta relacionada à nutrição, somente deixa aí nos comentários. Então vamos lá para mais um vídeo. Então, a colite é uma doença inflamatória intestinal. Ela é uma doença crônica, tá? O que significa que para os médicos não tem cura, tá? O que existe é um tratamento que o objetivo do tratamento é reduzir os sintomas, tá? Evitar que novos sintomas apareçam e a redução da inflamação intestinal. Por isso é importante aí seguir a dieta para evitar complicações, mas a dieta em si não é o tratamento. O tratamento deve ser feito aí com o médico, que provavelmente vai receitar corticosteroides, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Vamos somente ver aqui de um jeito geral e, mais do que nada, a parte relacionada com a nutrição. A doença do Crohn também é uma doença intestinal crônica, mas a diferença com a colite é o lugar onde se desenvolve, tá? Enquanto a colite é desenvolvida no intestino grosso, quer dizer, no reto e no ânus, a doença de Crohn também pode ser desenvolvida no intestino delgado, tá? Então, os sintomas são muito parecidos entre as duas doenças. Em ambos casos, tem muita diarreia, sangramentos, tá? Muitas vezes aí junto com a diarreia, desconforto depois de comer, tá? Dá logo vontade de ir no banheiro. Dor ao defecar, pode dar febre, pode dar náuseas e vômitos, tá? Perda de apetite, entre outros sintomas. Então, vou falar aqui a alimentação para as pessoas que foram diagnosticadas ou com Crohn ou com colite, tá? E fica ligado comigo até o final porque eu vou passar para vocês várias dicas. O que tem que evitar, gente? Tem que evitar as frituras, verduras cruas, tem que evitar também, tá? E as frutas com casca, aí também tem que evitar de comer o feijão com casca, somente pode tomar o caldinho, vai ter que coar, tá? Depois de ter feito o feijão, tem que evitar as frituras, evitar as comidas picantes, tá? E depois os outros alimentos depende da tolerância de cada pessoa, também evitar o chocolate, aí cada pessoa é diferente, tolera coisas diferentes, mas em geral essas coisas que eu acabei de mencionar aqui para vocês são as que geralmente não são toleradas. Então agora vou falar para vocês os alimentos que a maioria dos pacientes se intoleram, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, o feijão pode tomar aí o caldinho. Então o que você faz? Dá com a peneirinha, simplesmente coa o feijão e somente dá o caldinho, tá? A parte que fica na peneira, aí tem que ser jogada fora ou então utilizada por outro familiar que não tiver essa doença, tá? Aí depende de cada pessoa. Então, geralmente os legumes que sim são tolerados são a batata, a abóbora, a batata doce, o aipim. Eu estou falando aqui em linhas gerais, tá? Se você não está tolerando esses legumes, então você não come. Por isso que eu estou falando aqui. Isso aqui são somente pautas gerais. Cada paciente é diferente, tá? Se você não está conseguindo comer alguma das coisas que eu falo, então você elimina essas coisas. E se você aguenta comer outras coisas das quais eu não mencionei, aí você pode incluir isso aí na sua dieta. Você conversa aí com o seu médico, tá? Esse vídeo aqui não é para reemplaçar uma consulta com o médico, apenas é para dar dicas gerais sobre receitas e dicas sobre nutrição para pessoas que estão padecendo dessa doença. Laticínios somente aqueles que são desnatados, isso aí também depende da tolerância de cada paciente. O que você pode dar também de comer para um paciente com Crohn ou com colite é maçã, tá? Fazer uma espécie de compota com a maçã, mas não pode acrescentar
canela, não pode acrescentar açúcar, tá? É apenas amassar, você coloca numa panela com um pouquinho de água filtrada e aí até chegar à consistência da compota, tá? Outra coisa que geralmente é tolerada são as carnes magras. Pode ser frango, peixe ou até carne, assim, carne de vaca, né? É, mas sem a gordura. É importante tirar a pele. Você, se por exemplo fizer uma carne na panela ou frango na panela, aí você não pode colocar, nesses casos, tá? Alho, não pode colocar cebola ou outro tempero. Os temperos que você fizer tem que ser temperos muito leves. Por exemplo, um caldinho que você fizer com um pouquinho de cenoura, de abóbora, de batata doce, tá? Aí você coloca um pouquinho de sal e aí você pode preparar assim um caldinho e guardar, depois guardar em porções individuais para poder usar na hora que você precisar. Os cereais sem ser aqueles integrais. Então, se por exemplo você fizer o arroz, tem que ser aquele arroz branco, tá? É isso aí, muito importante. Ou às vezes é também bem tolerado a aveia, tá? Você pode fazer a aveia preparar aí com água filtrada e se tolerar um pouquinho do leite desnatado, pode ser com uma maçã sem casca raladinha ou uma banana também cortadinha, isso geralmente é bem tolerado. Então, se o paciente está sofrendo aí uma fase aguda, está tendo vários episódios de diarreia com sangue, está tendo várias cólicas, não se sente bem, então a dieta tem que ser ainda mais controlada, tá? Tem que ver exatamente aquilo que faz com que o paciente fique se sentindo pior e evitar esses alimentos, tá? O que eu recomendo também é tomar chá de camomila, tá? Geralmente o chá de camomila tem uma função anti-inflamatória, o que geralmente é bem tolerado por todos os pacientes. Também pode tomar um suco de maçã sem casca. Também pode comer gelatina, tá? A gelatina geralmente também é bem tolerada, mas eu não recomendo aquelas gelatinas vermelhas, tá? O que eu recomendo também é comer várias vezes por dia, pouca quantidade para evitar aí as cólicas, tá? E agora eu vou dar para vocês um exemplo do que o paciente poderia comer nas diferentes refeições. Então vamos lá, café da manhã. Poderia comer um pouquinho de aveia feita como eu tinha falado, com água filtrada e um pouquinho de maçã ralada ou uma banana cortadinha, tá? Ou pode ser uma torrada de pão branco com um pouco de doce de goiaba. Isso geralmente não tem problema nenhum. Se tolera bem os queijos deste Natal, então também pode ser uma torradinha, um sanduichinho com queijo desnatado. Você pode bem colocar o queijo desnatado junto com o pãozinho no forno para derreter. Aí fica mais gostoso, né? Essa aí seria outra opção para o café da manhã. Na hora do almoço, gente, é, pode ser, conforme eu tinha falado para vocês, os legumes, tipo batata, batata doce, mandioca, abóbora, tá? Aí vocês inventam aí, esses aí vocês misturam com um pouquinho de arroz, com o caldinho do feijão, com uma carne magra, pode fazer almôndegas na air fryer. Eu vou postar aqui no meu canal receitas que são aptas para também para a doença de colite e de Crohn, tá? Por exemplo, se você fizer as almôndegas, você ao invés de comprar a farinha de rosca aí no mercado, você prepara a farinha de rosca em casa. Você simplesmente torra o pão branco, então passa ele no processador, mistura com ovo, mistura com um pouquinho de abóbora ou batata, tá? E um pouquinho de sal, e aí você forma aí umas bolinhas, né? Para fazer as almôndegas, e aí você coloca na air fryer. Essa aí é uma outra opção. Ou você pode também fazer sopa, tudo, nada frito, tá? Sem fritura, faz de jeito que seja na panela, mas novamente falo, sem colocar alho nem cebola, tá? Então aí no café da tarde pode ser aqueles biscoitos tipo creme crack, tá? Mas aqueles comprar preferivelmente aqueles que são dietéticos, que têm menos gordura. Normalmente pode ser comido com um pouco de queijo desnatado ou doce de goiaba, tá? Se tolerar bem os laticínios, aí também pode comer aí no lanche da tarde um flan de baunilha, tá? E de noite, vamos falar para janta, pode ser frango feito no forno, tá? Novamente, repito aqui para vocês, sem pele, sem a gordura, tá? E com purê de batata ou de batata doce, mas o purê pode ser com leite desnatado, mas não acrescentar
a manteiga, tá? Nem alho, nenhuma outra mistura, somente um pouquinho de leite desnatado, sal e pronto, aí o purê já está feito. E um pouquinho de arroz, se quiser, macarrão também, geralmente, aqueles que não são integrais, aquele macarrão tradicional também, geralmente é bem tolerado, também pode fazer aí o molho, novamente com aqueles legumes que eu tenho falado, muitas vezes o molho de tomate não é bem tolerado, então somente pode fazer o macarrão com um pouquinho de caldinho, tá? De algum legume, de alguma carne magra e colocar um pouquinho de leite desnatado, aí você coloca no forno para derreter, para que fique mais gostoso. Então, mais ou menos essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, das dicas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida com respeito à doença do Crohn ou a doença da colite, tá? Ou se vocês tiverem uma pergunta relacionada a qualquer outra doença, simplesmente deixem aqui no comentário aqui no YouTube e eu vou responder a pergunta fazendo outro vídeo para vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, muita luz para a vida de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.